Olá, amados! Aqui estamos de volta com mais uma lição da Palavra de Deus e hoje com um tema bem especial, né? Lição 13: Como identificar a igreja verdadeira? Será que Deus tem uma igreja ou muitas igrejas? Por que tantas religiões se Deus é um só? Essas e outras perguntas nós iremos responder aqui dentro da Palavra de Deus. A Enciclopédia das Religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, que por sua vez está dividido em mais de 35 mil grupos. Então, como distinguir entre esses grupos a igreja verdadeira, a igreja de Deus? Por que tantas igrejas? Deus tem uma igreja? Qual a igreja verdadeira? Como posso saber? Todas as igrejas conduzem a Deus? Que igreja tem a verdade? Essa igreja existe mesmo? Então nós iremos, dentro da palavra de Deus, responder essas perguntas. É claro que na Bíblia não deixa claro o nome, né, da igreja, mas vai mostrar as características da igreja verdadeira, a igreja que segue a Deus, que segue a verdade. Vejamos. Primeira pergunta: quantos deuses e senhores e salvadores existem? Vejamos em Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6 e Atos capítulo 4, verso 11 e 12. Diz a palavra em Efésios capítulo 4, verso 4 a 6. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. E Atos capítulo 4, verso 11 e 12 diz: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então Paulo aqui em Efésios deixa claro que há um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. E Atos fala que Jesus, né, é o único que possui em que está a salvação, ou seja, é o nosso Salvador. Não existe outro ser que possa salvar a não ser Jesus Cristo. Então, quantas igrejas Deus tem? Efésios capítulo 5, versículo 23, 25 e 27 irá nos responder esta questão. Vejamos. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então aqui Paulo descreve, queridos, o amor de Cristo, né? Faz uma comparação entre o amor do marido para com sua esposa e compara com o amor de Cristo, que é o cabeça da igreja. Você observa que quando ele descreve a igreja, ele não coloca das, né? Igrejas, no plural. Ele fala da igreja. E ele continua dizendo que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E, bem no finalzinho do verso 27, diz que para apresentar a igreja gloriosa sem mácula. Então aqui, queridos, a Bíblia descreve que Deus tem uma igreja. A igreja e não as igrejas, tá certo? Então vamos continuar esse estudo e agora com a pergunta: o que é a igreja de Deus aqui na terra? O que ela é? Qual a função dela? O que é que ela é? O que é que ela significa? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 vai nos responder. Diz a palavra do Senhor: Mas se tardar,
para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Olha só aqui que Timóteo está descrevendo, Paulo falando, para que se eu tardar, você sabe como se conduzir ou como andar na igreja, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e ela é o quê? Ela é coluna. Eu até coloquei o texto grifado aí, né? Colorido, destacado. Ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja de Deus é uma coluna. Para que serve uma coluna numa casa? A coluna é colocada em uma casa quando vão construir para sustentar a casa. Uma casa sem coluna, ela não é segura, ela não é sustentável. Então a igreja é uma coluna e baluarte da verdade. Uma coluna que sustenta a verdade. Então a igreja do Senhor, a igreja de Deus, é essa coluna e ela sustenta a verdade. Mas que verdade é essa? Agora nós iremos ver quais as verdades que a igreja de Deus aqui na terra sustenta, tá certo? Só poderia ser uma coluna, a igreja, que sustentasse a verdade, não a mentira. A igreja de Deus sustenta a verdade, mas que verdade é essa? Ou que verdades são essas? Nós iremos ver, tá? E a primeira verdade que a igreja de Deus sustenta está em João capítulo 3, versículo 33. Vamos ver a primeira verdade. Que verdade é essa? Vamos lá. Diz a palavra de Deus em João 3,33. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Em outras traduções diz que Deus é a verdade. Então, a primeira verdade que a igreja de Deus sustenta é o próprio Deus. Dá para identificar que igreja é essa? Não, porque todas as igrejas acreditam em Deus. Todas as igrejas sustentam que Deus é verdade. Então não tem como identificar essa igreja aqui na terra ainda por essa verdade, porque todas sustentam Deus como verdade. Tá certo? Mas a Bíblia continua dizendo que existe uma segunda verdade que a igreja de Deus sustenta. Está em João capítulo 14, versículo 6. Vejamos. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o próprio Jesus afirma aqui que ele é a verdade. Olha só, eu sou o caminho e a verdade. Então a segunda verdade que a igreja de Deus sustenta é Jesus Cristo. Queridos, existem algumas religiões, algumas igrejas que não sustentam Jesus como a verdade, que não creem em Jesus como o Filho de Deus. Existem algumas, se você parar para analisar, você vai conseguir descobrir que igrejas são essas. Então já vai começando a diminuir a lista de igrejas. Porque a Bíblia diz que a igreja de Deus é uma coluna que sustenta a verdade. E lá em João capítulo 3, versículo 33, nós acabamos de ler que a primeira verdade é o próprio Deus. Bom, quase todas as igrejas, a maioria delas ou todas, sustentam que Deus é verdade. Mas existe uma segunda verdade que a igreja de Deus sustenta: Jesus. E aí sim, existem algumas igrejas que não sustentam essa verdade. Então vai começando a diminuir a lista das igrejas. Vejamos a terceira verdade em que a igreja de Deus sustenta. Está em 1 João capítulo 5, versículo 6. Vamos ver. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 1 João 5,6. Então, a terceira verdade que a igreja de Deus sustenta aqui na terra como coluna da verdade é o Espírito Santo. A lista agora vai diminuir mais das igrejas. Existem algumas igrejas que não creem que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, que o Espírito Santo também é Deus, que o Espírito Santo é uma verdade. Alguns creem que o Espírito Santo é um vento, é uma força, e outros nem acreditam que ele existe. Então, queridos e queridas, a lista vai agora diminuindo.
Quando vamos descobrindo as verdades que a Igreja de Deus sustenta, a lista vai diminuindo, vai decrescendo e fica mais fácil identificar que igreja é essa. Não pelo nome, porque a Bíblia não fala do nome da igreja verdadeira, mas das características desta igreja, tá certo? Quarta verdade está em João capítulo 17, versículo 17. Vejamos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, queridos, a quarta verdade é a Bíblia. E observem aqui que João fala que a tua palavra, ele não diz a metade da Bíblia, ou o Novo Testamento, ou o Velho Testamento, ele diz a tua palavra. Então a Igreja de Deus aqui na Terra, ela sustenta a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. Não metade, não existe essa questão que o Velho Testamento passou de época e hoje quem está válido é o Novo Testamento. Não, toda a Bíblia é a verdade. Aí você pode diminuir mais a lista das igrejas, porque algumas não creem que o Velho Testamento é útil hoje, mas que já passou. E a palavra de Deus nós já estudamos em outra lição passada, que a Bíblia toda, ela é válida. Ela é a palavra inspirada do Senhor. Quinta verdade, Salmo 119, 142. Vejamos o que a Bíblia diz. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Então, a lei de Deus, queridos, é a quinta verdade que a Igreja de Deus sustenta. Deus é a primeira verdade, Jesus Cristo é a segunda verdade, o Espírito Santo é a terceira verdade, a Bíblia toda é a quarta verdade e a quinta verdade que a Igreja de Deus sustenta é a lei de Deus. E nós já estudamos que lei é essa. Mas para especificar mais ainda, a sexta verdade deixa claro, queridos, Salmo 119, verso 151, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Olha só, queridos, a lei de Deus é a verdade e todos os mandamentos de Deus são a verdade. E dentre estes mandamentos que nós temos o sábado, o dia do Senhor, que muitas igrejas não observam. E nós já estudamos que o sábado é o dia do Senhor, será sempre o dia do Senhor e será guardado na nova terra como o dia do Senhor. Foi escolhido por Deus. Então aí você pode analisar, e a lista agora diminui de uma grandiosidade, ela diminui rapidamente na lista das igrejas que sustenta a verdade aqui na terra. E a sexta verdade é os 10 mandamentos. E a maioria das igrejas não o observam por completo. Sétima verdade, Salmo 111, versículo 7. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os teus preceitos. Então, as obras das mãos de Deus também são a verdade que aqui a Igreja de Deus sustenta. Então, por essas características, estas verdades, queridos, vocês podem observar que Deus tem uma igreja aqui na terra. E a lista diminui bruscamente dessas igrejas, porque a Igreja de Deus sustenta a verdade e nós aprendemos que a primeira verdade é Deus, a segunda verdade é Jesus Cristo, a terceira verdade é o Espírito Santo, a quarta verdade é a Bíblia, a quinta verdade é a lei de Deus, a sexta verdade são todos os mandamentos de Deus e a sétima verdade são as obras das mãos de Deus. Sabe, queridos, a Igreja de Deus sustenta essas verdades, a Bíblia como regra de fé e prática, a salvação pela graça mediante a fé, a salvação por Cristo Jesus, a certeza da segunda vinda de Jesus. Ela crê e prega a validade da lei de Deus, aceita o sábado como dia especial de adoração a Deus. Também a presença do dom de profético na igreja, que nós já aprendemos, é um movimento mundial e segue os princípios bíblicos de saúde. Essas são as verdades que a Igreja de Deus sustenta. Mas ainda tem, queridos, a característica da igreja verdadeira na profecia.
ela surgiria ao final dos 1260 anos de Apocalipse, né, 12, 14, isto é, depois de 1798. Ela manteria as verdades apostólicas como estão na Bíblia, guardaria todos os 10 mandamentos de Deus e teria fé em Jesus, Apocalipse capítulo 14, verso 12. Teria e seria orientada pelo dom profético, Apocalipse capítulo 19, verso 10. Anunciaria a volta de Jesus e as 3 mensagens angélicas e seria um movimento mundial. A Igreja de Deus, ela surgiria da profecia dos 1260 anos que está descrito em Apocalipse capítulo 12, verso 14, ou seja, 1798. E essa igreja existe, queridos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Bíblia não fala o seu nome, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e falo com você, para você com autoridade, ela segue essas verdades, ela defende essas verdades, ela sustenta essas 7 verdades que nós já aprendemos aqui na Palavra de Deus. Essa igreja, queridos, a Igreja Adventista do sétimo dia, mas por ser essa igreja que sustenta essas verdades aqui, que está na profecia de Apocalipse, surgiria como um movimento mundial, né? Será que não existe pessoas fiéis em outras igrejas? Será que só a Igreja Adventista tem fiéis? Não. Dentro da Igreja Adventista também tem pessoas que não são fiéis. A Bíblia diz que dentro da igreja existe o joio e o trigo. Ou seja, pessoas fiéis a Deus e pessoas que não são fiéis a Deus. Assim como também em outras igrejas existem pessoas fiéis a Deus e pessoas que não são fiéis a Deus. E Deus tem filhos verdadeiros em outras igrejas? Vejamos agora o que João capítulo 10, versículo 16 responde para nós. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Sim, queridos, Deus tem filhos fiéis em outras igrejas. Sim. Aqui eu quero deixar claro para vocês que a Igreja Adventista sétimo dia, é um movimento mundial, ela segue as verdades bíblicas, sustenta a verdade, essas verdades que nós estudamos da Palavra de Deus. Ela surgiria como um movimento mundial, defenderia a verdade de Deus aqui na terra, surgiria como um movimento profético que está descrito em Apocalipse, dos 1260 anos. Mas sim, existem pessoas fiéis em outras igrejas, sim. E a Bíblia deixa claro aqui que Jesus quer a conduzir, que ele tem filhos fiéis em outras igrejas, sim, em outras denominações, sim. Mas qual é o apelo de Deus para essas pessoas que estão nessas igrejas? Apocalipse capítulo 18, versículo 4, e Hebreus 3, 7 e 8 responde para nós. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Hebreus capítulo 3, verso 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então, o convite de Deus é que você saia dessas igrejas que não sustentam a verdade por completo. E venha seguir a Cristo. Retirai-vos dela, povo meu. Esse é o apelo de Deus. Você é um fiel. E talvez você não faça parte da Igreja Adventista sétimo dia. Você faça parte de outra igreja. Aí você pode se perguntar, mas eu não posso ficar nessa igreja aguardando a Jesus voltar? Olha o apelo de Jesus, retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos. A partir do momento que você conhece a verdade de Deus, você deve segui-la. Fazer parte do povo de Deus. E nos últimos dias, meus queridos e minhas queridas, os infiéis que fazem parte da Igreja Adventista irão sair. Eles não irão ficar até o final. Eles irão sair. Só ficará os fiéis. E aqui, como diz em João, os fiéis que estão em outras igrejas vão ouvir a voz de Jesus e sair e se unir a esse povo. O povo que sustenta a verdade de Deus.
toda ela, que sustenta todas as verdades do Senhor, como igreja, como coluna, irá se unir, irá se juntar como um povo, e haverá um só Senhor, um só rebanho, como diz aqui, um só pastor, em João capítulo 10, verso 16. Então esse é o convite que Jesus faz a você que está ouvindo essa mensagem. Bom, tem esse compromisso de fé, aceite esse compromisso de fé. Você reconhece que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui as 8 colunas da verdade, que sustenta a verdade. Você está feliz porque Deus te guiou a essa igreja e você se deseja unir a essa igreja? Eu sei que não é fácil quando nós participamos de outra denominação e conhecemos a verdade. Assim foi eu, quando participava de outra denominação, mas eu conhecia a verdade. E a Bíblia foi clara e o chamado de Jesus foi claro, assim como ele está sendo para você também hoje. Hoje, se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Tenha fé, creia. Você está sendo chamado por Jesus para fazer parte desse movimento, dessa igreja e sustentar a verdade juntamente conosco. Você é um fiel de Deus. Por isso que você está ouvindo essa mensagem hoje. Aceite. Abra o seu coração, se esse é o seu desejo de fazer parte desse movimento, se unir a essa igreja e sustentar a verdade e aguardar Jesus voltar. Como diz lá em Apocalipse capítulo 18, retirai-vos dela, povo meu. Ele te chama para sair dela e vir fazer parte desse povo. Porque os infiéis que fazem parte desse povo irão sair. E o lugar é para você. Convido você a orar agora ao Senhor. Querido Deus, Pai, obrigada, Senhor, pela certeza da salvação em Cristo, pelo esclarecimento, ó Pai, da Tua igreja e das verdades que ela sustenta. Ó Deus, nos ajude a cada dia a sermos Teus, a escolher servir a Jesus, ter coragem de servir a Jesus no lugar certo. Abençoe cada filho Teu que está ouvindo a Tua palavra, que está orando neste momento. E ajude, ó Deus, a decidir ao seu lado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue a abençoar você, meu querido e minha querida, que parou para ouvir da palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima lição.